Bom dia a todos, bom dia a todas. O tema de hoje é nossa sociedade como enquanto sociedade de comunicação. Se nós olharmos com atenção para a história, vamos ver que o século XVIII, XIX, sobretudo o século XIX, foi fortemente marcado pela questão social. Tanto do ponto de vista civil, digamos, temos o surgimento das chamadas ciências sociais, com Durkheim e outros, logo depois das grandes revoluções sociais que ocorrem na Europa naquela época. Mas, por outro lado, mesmo dentro da própria igreja, começa a surgir com bastante intensidade aquilo que são as questões sociais, que é aquilo que é a doutrina social da igreja, com as primeiras cartas e encíclicas sobre questões sociais. Ora, o século XX e digamos também o século XXI em que estamos vão ser dominados sobretudo pela questão da comunicação, pela questão comunicacional. McLuhan, um autor canadiano, vai dividir a história da humanidade com base na maneira como a humanidade comunicou, com base na comunicação. Deste modo, McLuhan vai dizer que durante longos séculos, milénios, a humanidade foi dominada e viveu como uma aldeia tribal, em que o que dominava era o ouvido. Quer dizer, se nós não tivéssemos oportunidade de escutar, não tínhamos nenhuma informação. Toda a informação, toda a comunicação ocorre dentro de pequenos aglomerados humanos, quase sem nenhuma relação uns com os outros. Portanto, estamos a falar da aldeia tribal de McLuhan, dominada pelo órgão de sentido, que é o ouvido. Ora, tudo começa a mudar exatamente no século XVI. Com a chegada de Gutenberg, que vai criar aquilo que eles chamam de galáxia Gutenberg. Quer dizer, nós passamos de pequenas aldeias tribais, de pequenas comunidades isoladas, e tornámos-nos todos uma grande galáxia, bastante centrada na escrita. Porquê? A escrita já tinha sido inventada muito antes, mas com a invenção da impressão começa a se vulgarizar, a se massificar a comunicação. Estamos a dizer que enquanto no período da aldeia global já existia a escrita, mas a escolarização era bastante limitada, o próprio acesso a material impresso, o próprio material escrito era bastante limitado. Olhamos só para a questão da Bíblia, como é que se fazia a questão da Bíblia. Era feita pelos monges, os chamados monges copistas, que tinham que passar toda a vida a copiar sobre pergaminhos uma Bíblia. Quer dizer, no máximo, um monge podia fazer talvez uma Bíblia, um exemplar da Bíblia durante toda a sua vida. E, sobretudo, eram poucas pessoas que sabiam ler, todas as outras dependiam daquilo que poderiam ouvir. Quando chega Gutenberg, e acabamos de passar também a Reforma Protestante, um dos primeiros
uma das primeiras obras a ser impressa e a ser multiplicada é a Bíblia, com a ideia de Lutero, sola scriptus, sola fides, sola gratia, sola scriptura. Então, cada cristão, cada protestante tinha que ter consigo a Bíblia para ler. Mas também começa, aos poucos, a criar-se, vão surgir os primeiros jornais, quer dizer que a informação fica cada vez mais divulgada. Então, nessa altura, o órgão dominante é o olho. É o olho, é a leitura e tudo mais. Leitura escrita e tudo mais. No início do século XX, o senhor Marconi vem revolucionar, inventa a rádio. Entramos para a época dos meios de comunicação eletrônicos, e não vai tardar que o som e a imagem se conjuguem. Então estamos a falar do cinema, estamos a falar da televisão, estamos a falar de muitos outros meios que vão surgindo desde então. Então estamos na galáxia Marconi, que consegue unir o olho ao ouvido. Essa é que é a particularidade dos meios de comunicação eletrônica. E vai ser dominado por 4 grandes características. A primeira é a massificação. Quer dizer, se na época anterior há uma grande divulgação, aqui é mesmo em massa que as pessoas acedem à informação, que acedem às fontes de informação, aos meios de comunicação. Segunda coisa é que esses meios de comunicação, por serem eletrônicos, também se tornam mundiais. Temos o fenómeno da mundialização, o que aconteceu nos Estados Unidos. Moçambique tem a sua reflexão, e o que acontece em Moçambique, vamos falar, por exemplo, de Cabo Delgado, todo mundo acaba tendo acesso. O terceiro é a própria acessibilidade, quer dizer, já não a comunicação, os dados, a informação já não chega simplesmente a um pequeno grupo, mas vai chegar a uma multidão, cada um tem acesso facilitado às fontes de informação. Vamos olhar só para a grande mediatização que está a sofrer o atual julgamento das dívidas não declaradas, em que todo mundo está lá preso à televisão, quer dizer, tem acesso, mas também isto que é a quarta característica, é a questão da instantaneidade. Quer dizer, no exato momento em que isto acontece, no exato momento em que algo acontece na Conchichina, nós aqui no Moçambique, no fim do mundo, acabamos tendo também informação. Então, a galáxia de Marconi, para resumir, caracteriza-se pela massificação, atinge várias pessoas ao mesmo tempo, pela mundialização, qualquer parte do mundo, acessibilidade, que é aberta a todos, e instantaneidade, que no preciso momento em que isto acontece. Associado a isso, vai surgir também a ideia de capital informacional. E o que está por detrás do capital informacional? E isto é central para a nossa cadeira. Todos nós podemos saber muita coisa, podemos ter acesso à informação sobre muita coisa, mas será que temos a informação necessária para tomar decisões no momento certo? Quando nós olhamos para os jovens, todo mundo quer um iPhone. Mas, no fundo, o que é que faz com o iPhone? Para que usa? Isso vai mudar a sua vida? Conta-se a história de 2 irmãos na França, durante o período da guerra
da guerra da guerra entre a França e a Inglaterra, eles se dedicavam à criação de pombos correio, pombo que leva informação. E quando chega o momento da guerra, um dos irmãos parte para a guerra, o outro fica a gerir o negócio da família. E, entretanto, vai tendo informação sobre a guerra através dos seus pombos correio. Quando termina a guerra, quando se notam os sinais do final da guerra, o irmão que está na Inglaterra manda mensagem por pombo correio a dizer: compra todas as fletes, todas as casas que conseguires comprar em Paris. A guerra chegou ao fim. Os soldados chegarão aí com bastante dinheiro. E o irmão atuou dessa maneira, comprou tudo o que conseguiu comprar. Quer dizer que este teve informação capitalizável, informação capaz de mudar a sua vida. Hoje nós, com todos os meios que temos, com todos os meios megas que acabamos exigindo de pais, de responsáveis, de patrões e tudo mais, até que ponto temos essa informação que transforma, que é capaz de transformar a vida? Normalmente sabemos, os homens sabem o resultado dos jogos, as mulheres sabem das novelas e tudo mais que estão a ocorrer. Todos nós sabemos coisinhas sobre o julgamento, mas quem de fato tem a informação que pode transformar a vida, que pode se transformar em mudança de vida, mudança de vida, estamos a falar mesmo do aspecto econômico, social e mesmo de crescimento pessoal. E, portanto, informação que é veiculada pela comunicação devia ser suscetível de se tornar em um capital, em instrumento para crescimento. Ora, ainda não entramos no conceito de comunicação, que vamos deixar para a próxima aula, mas vamos falar sobre aquilo que que tem sido a história do pensamento sobre a comunicação, de maneira muito simples, porque é o que vamos ver nas próximas aulas. Estudar a comunicação começou a ser preocupação, sobretudo no século passado, claramente, mas ela começou sobre dois aspectos: o estudo dos efeitos da comunicação e o estudo dos conteúdos. Para os que tiveram filosofia, devem se recordar sobre uma das obras escritas por Aristóteles, que se chama Retórica. Na obra de Retórica, que é a arte de bem falar, a arte de bem comunicar, diríamos hoje, há três elementos fundamentais: quem fala, o que diz e o efeito que tem sobre aquele a quem diz. Os estudos de comunicação começaram, sobretudo, para estudar o que se diz e com que efeito. E isto se tornou, de certa maneira, o paradigma dominante dos estudos de comunicação durante muito tempo, durante mais de metade do século passado. Por um lado, isto vem bastante marcado pela sociologia funcionalista, ou pelas correntes funcionalistas do pensamento, que são correntes que tentam ver como integrar um indivíduo dentro de uma sociedade.
E também vai ser o modo como a comunicação administrativa é estudado, mesmo em muitos lugares até hoje. Quer dizer, o que é que se diz para ter que resultado? Mas ao longo do século, a partir dos finais da Segunda Guerra Mundial em diante, começa a haver algumas tendências mais críticas em relação a este paradigma. Estamos a falar, sobretudo, da Escola de Frankfurt, que vai entrar com sua teoria crítica, que diz, não, é necessário olhar não só para os efeitos, mas também para as intenções que estão por detrás daqueles que produzem a comunicação. Por isso é que, com base nisso, vai se desenvolver o estruturalismo, sobretudo o estruturalismo que se desenvolve sobretudo na França. Vamos ter a tendência dos americanos e dos canadianos que vão falar sobre as interações, que a comunicação também deve ser vista como interação de pessoas e não só como influência de um sobre o outro. Hoje em dia, a comunicação também é dominada por um pluralismo de paradigmas. Quer dizer, já não basta olhar para a comunicação como quem diz, o que diz, a quem diz, com que efeito, usando que canal, que tem sido muitas vezes a definição básica de comunicação. Hoje vemos também a questão da recepção. Não basta como a informação é emitida, mas também como ela é recebida. É necessário também olhar para a comunicação e pensar nos aspectos culturais, nos aspectos econômicos, até nos aspectos políticos. O outro aspecto que tem sido visto bastante também na comunicação é que não basta só aquela tendência antiga de estudos empíricos, quer dizer, com base em métodos matemáticos, mas também é necessário um grande espaço para a reflexão. Ora, o termo comunicação. O termo comunicação surge no século XV, no século XV, com base no latim tardio, a partir do conceito comunicare. Se prestarmos atenção ao termo comunicare, o que vamos encontrar lá? Vamos encontrar o termo comum. Quer dizer que comunicare significa tornar comum. E esta palavra comunicare vem vem, aliás, unido àquilo a que nós, ao termo que deu o termo comungar, partilhar. Ora, só que este termo comunicação, vai se desenvolver em dois grandes sentidos. Quais são? O primeiro sentido é o sentido de transmissão, que é aquele que nós vamos encontrar, sobretudo, quando se fala de meios e vias de comunicação. Está ligado ao transporte, mas mais do que isso é que é comunicação num só sentido. É comunicação no sentido de controlo, quer dizer, as instituições que pensam na comunicação neste primeiro sentido, no sentido de transporte, de transmissão, são as instituições em que a comunicação vem de cima para baixo, quer dizer,
do patrão, do diretor, a dizer o que se deve fazer. Quer dizer, é comunicação para obter efeitos. Portanto, para obter efeitos. Então, a esta se chama de uma comunicação, vamos chamar isto de comunicação processual. Portanto, comunicação no seu sentido, com vista a ter maior controle e para provocar efeitos. Mas temos o segundo sentido de comunicação, é o sentido de partilha. Que nós, os cristãos, depois temos o termo comungar, que é o termo partilha. Esta comunicação vai em sentidos múltiplos. Vai em sentidos múltiplos. Não é só de cima para baixo, é de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para o lado e também em diagonal. É uma comunicação mais ritual, no sentido, quando eu digo ritual, no sentido, nós comunicamos não só quando decidimos comunicar, mesmo quando não decidimos comunicar. A maneira como nós falamos, a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós nos apresentamos em público, a maneira como nós falamos com os outros e dos outros, estamos sempre a comunicar, estamos sempre a transmitir algo. Mas também é uma comunicação que está em volta daquilo que é tornar-se membro. Convido a olhar mais ou menos para os ritos de integração, e um dos ritos pelos quais quase todas nesta turma passaram, é o rito de se tornar membro, o ritual de se tornar membro, que passa por toda a comunicação que ocorre durante a formação no noviciado, que quer dizer, é troca de significados, produção de significados, e comunicação se torna algo simbólico. E quando se diz simbólico, quer dizer algo que busca trazer integração. Deste modo, a nossa sociedade, portanto, é nesse sentido que a nossa sociedade se pode chamar uma sociedade de comunicação, não só no sentido no sentido processual, mas como também no sentido de partilha, no sentido simbólico, mas sobretudo com a nossa ideia de utopia de comunicação. E a ideia de utopia de comunicação podemos encontrar, por exemplo, autores como Gianni Vattimo, que fala da sociedade transparente, que pensando exatamente que quanto mais comunicarmos, quanto mais transparentes formos, mais democráticos, mais participativos, mais humanos seremos. Mas tudo isto, digamos que a comunicação é uma realidade e uma utopia. Uma utopia exatamente porque nós comunicamos bastante coisas, mas também escondemos bastante coisa, fica não comunicada. Quer dizer, eu vivo numa flat e passo semanas sem ver o meu vizinho, e por vezes há quem nem sequer conheça o vizinho ao lado, mas que sabe exatamente o que está acontecendo na China, porque todos os dias tem reuniões virtuais com seus colegas que estão na China, na Holanda e em qualquer parte do mundo. Mas não conseguimos comunicar com o colega ao lado, e mesmo em comunidades religiosas não conseguimos comunicar com os confrades, com as co-irmãs, com as sorors, etc. Resumindo, o século XX, século XXI são séculos de comunicação, tornaram de nós comunidade de sociedades de comunicação, exatamente porque por causa dos meios. Temos vários meios de comunicação.
Mas esses meios nem sempre garantem a comunicação efetiva. Houve uma tendência no início dos estudos de comunicação a se centrar nos efeitos da comunicação, nos conteúdos de comunicação. Isso foi chamado o paradigma dominante, enquanto que hoje temos vários paradigmas. Porquê? Porque achamos que, além dos efeitos, além da autoridade de comunicação na comunicação, a comunicação também deve ser vista como é recebida e deve ter em conta efeitos culturais, e também não pode ser estudos simplesmente positivos, matemáticos, mas também estudos de reflexão. Vimos que o termo comunicação surge do latim comunicare, que é tornar comum, que por um lado pode ser entendido com base no modelo de transmissão e, portanto, no modelo processual, em que se busca ter maior controle sobre aquilo com quem se comunica, mas também vimos a comunicação como pode este comunicar pode significar também partilha, num sentido mais simbólico, que tem toda uma carga cultural, uma carga de transmissão de cultura, de se tornar membro de uma comunidade. E por fim vimos que, apesar de toda esta utopia do século XX, do século XXI, em que de sermos uma sociedade de comunicação, nós continuamos a ser a sociedade em que menos se comunica. Obrigado.